No passado, eu me via como alguém muito inteligente. Achava que conseguia fazer tudo sem ajuda. Na escola, por ter notas sempre boas, fui o líder do grupo de estudo. Na escola e em casa, eu sabia todas as respostas, mas meus irmãos mais velhos não sabiam. E eu os menosprezava. Meus irmãos mais velhos diziam que eu era arrogante e que eu devia considerar os sentimentos dos outros. Sim. Mas eu achava que diziam isso por inveja. Por isso, não me importava com suas acusações. Em 2019, aceitei a obra de Deus, Todo-Poderoso dos últimos dias, e fui regar convertidos. Das 3 irmãs que trabalhavam comigo, 2 tinham aceitado a obra de Deus havia pouco. A outra era a irmã Jona, que me ajudava no trabalho. Fui escolhido como líder do grupo, o que, para mim, significava que eu era o melhor no grupo. Quando elas sugeriam um jeito diferente de fazer algo, eu discordava e dizia que devia ser feito como eu instruíra. Por exemplo, após as reuniões com os recém-convertidos, a irmã Jona perguntava: devemos perguntar a eles se entenderam tudo? Eu dizia: não. Já perguntei durante a reunião. Não precisamos perguntar de novo. Quando a irmã Jona dizia: quando comunga a verdade sobre a obra de Deus, você deveria ser mais específico. Isso ajudará os irmãos a determinar se a obra de Deus é real. Isso. Sim. Sem pensar, eu respondi: já falei tudo. Não preciso repetir. A irmã Jona pedia que me informasse sobre a situação dos recém-convertidos, mas eu não ia. Eu achava que, como líder, deveria arranjar o que ela devia fazer e que ela não deveria me dizer o que fazer. A irmã Jona perguntava se os recém-convertidos entendiam a comunhão das reuniões. Eu me irritava quando a via acompanhando meu trabalho. Ela não era líder, não tinha o direito de me dar ordens. Sim. O líder do grupo é você. Quando cooperam com o seu trabalho, só estão sendo responsáveis. Certo. Eu era muito arrogante. Não cooperava com a irmã Jona, nem com as outras 2 irmãs. Eu mesmo apoiava os recém-convertidos e não atribuía trabalho a elas. Achava que por terem recém-aceitado a obra de Deus, não entendiam muitas verdades e não o fariam bem. Quando dirigia reuniões com elas, eu falava muito e não lhes deixava comungar. Temia que os recém-convertidos não entendessem a comunhão delas. Mas assim ficavam sem chance de praticar. Exato. Embora acreditassem em Deus havia pouco tempo, elas deviam ter pontos fortes. Se só vemos as deficiências, é difícil cooperar de verdade. Correto. Os recém-convertidos entendiam a comunhão das 2 irmãs. É que eu as menosprezava, por isso não queria que comungassem. Na pressa de dar aos novatos uma base do caminho verdadeiro, quis comungar vários outros aspectos da verdade. Mas as irmãs disseram: não faça isso. Nossa reunião só dura 1h30. Se você comungar demais, não haverá tempo e os recém-convertidos não entenderão. Sim. Podemos dividir a comunhão em várias reuniões. Certo. Mas relutei em aceitar suas opiniões e tentei convencê-las e fazê-las me ouvir. No fim, tiveram que concordar. Depois, reguei mais de 20 recém-convertidos. Quase todos estavam na primeira reunião, mas nas seguintes, muitos recém-convertidos se ausentaram. No fim, só 3 dos mais de 20 iam às reuniões. Ah, muitos deixaram de ir. Sim. Isso nunca tinha acontecido comigo em todo o meu tempo de rega. Fiquei muito confuso e negativo. Um dia a líder perguntou sobre meu estado e eu disse: não é bom. Não tenho cumprido bem o meu dever. Sempre que comungo com os recém-convertidos, pergunto se entendem e dizem que sim. Mas não entendo por que não vêm às reuniões. A líder disse: reflita sobre si mesmo. Você fez algo inapropriado que os levou a desistir das reuniões? Sim. E continuou: perguntou às suas parceiras?
se viram algo errado em seu conteúdo ou métodos de rega. Eu disse: não. Não acho que possam me aconselhar. A líder disse: esse é o problema. Você deve pedir a opinião delas em vez de confiar em si mesmo. Sim. O que a líder disse me pareceu correto. Nunca me ocorrera perguntar às minhas parceiras. Eu me achava melhor que elas e achava suas ideias inúteis. Então a líder me enviou uma passagem da palavra de Deus. Vou lê-la. Ok. Tudo bem. Ok. Quando cooperam com os outros para cumprir seus deveres, vocês são abertos a opiniões divergentes? Permitem que os outros falem? Sim, um pouco. Antes, muitas vezes eu não ouvia as sugestões dos irmãos e insistia em fazer as coisas do meu jeito. Só quando os fatos provaram que eu estava errado, foi que vi que a maioria das sugestões deles estavam corretas, que o desfecho discutido por todos era apropriado, que minhas opiniões eram carentes. Ao experimentar isso, vi como é importante a cooperação harmoniosa. Sim. E o que isso nos mostra? Após isso, você recebeu algum benefício e entendeu a verdade? Você acha que alguém é perfeito? Não importa quão fortes, capazes e talentosas, as pessoas não são perfeitas. Elas devem reconhecê-lo. Isso é fato. É também a atitude que devem ter para com seus méritos e pontos fortes ou falhas. Isso é o que deveriam ter. Com tal racionalidade, você pode lidar melhor com suas forças e fraquezas, com os dos outros também, e isso o capacitará a trabalhar com eles harmoniosamente. Sim. Se você entendeu esse aspecto da verdade e pode entrar nesse aspecto da realidade da verdade, então pode conviver em harmonia, valendo-se de seus pontos fortes para compensar suas fraquezas. Assim, não importa o que esteja fazendo, você sempre ficará melhor no que faz e terá a bênção de Deus. Se você pensa que é muito bom e que os outros são piores, e sempre quer ter a última palavra, essa é uma questão problemática de caráter. Tais pessoas não são arrogantes e presunçosas? Amém. 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 As palavras de Deus apontavam o meu problema. Elas dizem: quando cooperam com os outros para cumprir seus deveres, vocês são abertos a opiniões divergentes? Permitem que os outros falem? Analisei tais perguntas e refleti sobre minha cooperação com as 3 irmãs. Eu não aceitava as sugestões delas. Mesmo quando eram boas ou corretas, eu sempre discordava, pois não queria que elas pensassem que eram melhores que eu. Eu me achava o melhor, o único que podia dar bons conselhos. Eu era o líder do grupo. Elas deveriam me obedecer, e não eu a elas. As palavras de Deus dizem que todos têm deficiências e precisam de ajuda. Mas eu me achava melhor e superior aos outros. Não era arrogância demais? Era. Vi nas palavras de Deus que ele odeia gente assim. Mais tarde, li outra passagem. Ah, Posso lê-la? Claro. Quando o trabalho sempre precisa ser refeito, o problema não é a falta de conhecimento ou experiência. É que as pessoas não trabalham em harmonia, são hipócritas, arrogantes e autocráticas, resultando numa bagunça no trabalho. Nada é alcançado e todo o tempo e esforço são desperdiçados. E o problema mais sério são os caracteres corruptos das pessoas. Quando o caráter corrupto das pessoas é grave demais, elas não são boas, são perversas. Os caracteres dos perversos são muito mais graves que os caracteres corruptos comuns. Os perversos fazem o mal e interrompem o trabalho. Quando cumprem um dever, fazem mal feito e estragam as coisas. Seu serviço não vale a pena. Algumas pessoas não são perversas, mas ainda não cumprem seu dever adequadamente por basear-se em seu caráter corrupto. Em suma,
Caracteres corruptos impedem que as pessoas cumpram bem o seu dever. Qual aspecto dos caracteres corruptos tem o maior impacto sobre a eficácia com a qual as pessoas cumprem seu dever? Arrogância e hipocrisia. E quais as principais manifestações de arrogância e hipocrisia? Tomar decisões sozinho, fazer as coisas do seu jeito, não ouvir sugestões, não consultar os outros, não cooperar harmoniosamente e sempre tentar ter a última palavra. Mesmo que vários irmãos cooperem para cumprir um dever específico, cada um cuidando de sua própria tarefa, alguns líderes ou supervisores sempre querem ter a última palavra, nunca cooperam com os outros e não se envolvem em comunhão. E agem sem chegar a um consenso com os outros. Fazem com que todos ouçam apenas a eles, e é aqui que está o problema. Amém. Amém. Essas palavras de Deus me tocaram. Antes eu não entendia por que eu não era eficiente. Após a leitura, entendi que era porque meu caráter era arrogante e eu não cooperava. Sim. Quando trabalhava com as 3 irmãs, eu sempre tinha a última palavra. Sempre que discutíamos o conteúdo da comunhão nas reuniões, todos deveriam apresentar suas opiniões para decidirmos qual seria o tema geral da reunião, para garantir que fosse eficaz. Mas eu decidia sem pedir a opinião delas, pois achava que não precisava ouvir os outros. Quando todos objetavam, eu os refutava. Eu era arrogante demais para aceitar conselhos, não tinha a bênção de Deus e não era eficaz em meu dever. Dessa vez, meu fracasso me revelou. Sim. Um caráter arrogante impede o cumprimento do dever. Certo. Sua comunhão me faz entender que quando alguém sempre tem a última palavra, não coopera e não ouve conselhos, é provável que haja erros em seu trabalho. Exatamente. Depois, a líder me enviou um vídeo de 2 leituras. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: se em seu coração você realmente entender a verdade, você saberá como praticar a verdade e obedecer a Deus e naturalmente embarcará na senda de buscar a verdade. Se a senda que você trilha for a correta e estiver alinhada com a vontade de Deus, então a obra do Espírito Santo não o abandonará. Nesse caso, você correrá menos risco de trair a Deus. Sem a verdade, é fácil praticar o mal, e você o praticará a despeito de si mesmo. Por exemplo, se você tem um caráter arrogante e presunçoso, então ser ordenado a abster-se de se opor a Deus não faz diferença nenhuma. Você não pode impedir. Está fora de seu controle. Não faria isso de propósito. Você o faria sob o domínio de sua natureza arrogante e vaidosa. Sua arrogância e vaidade fariam com que você desprezasse a Deus e o visse como um ser sem importância. Fariam você se exaltar e se colocar sempre na vitrine. Levariam você a desprezar os outros. Não deixariam ninguém em seu coração além de você mesmo. Roubariam o lugar de Deus em seu coração e, no fim, levariam você a se sentar no lugar de Deus e a exigir que as pessoas se submetessem a você e a fazer com que você venerasse seus próprios pensamentos, ideias e noções como a verdade. Tanto mal é feito pelas pessoas sob o domínio da natureza arrogante e vaidosa delas. Para resolver o problema de cometer o mal, elas precisam primeiramente resolver a sua natureza. Sem uma mudança no caráter, não seria possível trazer uma resolução fundamental para esse problema. Você deve lembrar: cumprir seu dever não é uma questão de executar seu próprio empreendimento ou seu próprio gerenciamento. Isso não é trabalho seu. É trabalho da igreja e você só contribui com o que tem de forte.
O que você faz na obra de gerenciamento de Deus nada mais é do que uma pequena parte da cooperação do homem. Seu papel é somente uma função inferior em algum canto. Você tem uma responsabilidade inferior. Em seu coração, você deveria ter esse senso. E, portanto, não importa quantas pessoas trabalhem numa tarefa. Quando confrontadas com dificuldades, a primeira coisa que todos deveriam fazer é orar a Deus e comungar juntos, buscar a verdade e então determinar quais são os princípios de prática. Quando fizerem isso, terão uma senda para praticar. Algumas pessoas estão sempre tentando se exibir. E quando recebem a responsabilidade por um trabalho, elas sempre querem ter a última palavra. Que tipo de comportamento é esse? Isso é ser sua própria lei. Elas planejam sozinhas o que fazem, sem informar os outros, e não discutem suas opiniões com ninguém. Não as compartilham com ninguém, nem as revelam, mas as mantêm escondidas no coração. Quando chega a hora de agir, elas sempre querem impressionar os outros com suas proezas brilhantes, fazer uma grande surpresa para todos, de modo que as tenham em alto conceito. Isso é cumprir um dever? Elas estão sempre tentando se exibir e têm status e renome. Começarão a gerenciar uma operação própria. Tais pessoas não possuem ambições selvagens? Por que você não contaria a ninguém o que está fazendo? Visto que esse trabalho não é só seu, por que você agiria sem discuti-lo com ninguém e tomaria decisões sozinho? Por que agiria em segredo, operando numa caixa preta, para que ninguém ficasse sabendo disso? Por que sempre tentaria fazer com que as pessoas ouvissem apenas você? Claramente, você vê esse trabalho como seu trabalho pessoal. Você é o chefe e todos os outros são funcionários. Eles trabalham para você. Quando você sempre tem esse jeito de pensar, isso não é um problema? Aquilo que esse tipo de pessoa revela não é o próprio caráter de Satanás? Quando pessoas como essa cumprem um dever, cedo ou tarde, elas serão expulsas. Amém. A palavra de Deus me fez perceber que a arrogância se tornou minha natureza. Quando tinha estátuas na Igreja de Deus, só queria usar essa oportunidade para me exibir, para mostrar que eu era a melhor escolha como líder de grupo. E queria provar às minhas parceiras que não precisava de seus conselhos. Era arrogante, sempre achava que sabia de tudo. Tratava meus pensamentos como se fossem a verdade, forçava os outros a fazerem o que eu queria. E não buscava a verdade nem confiava em Deus. Só confiava em minha experiência e em meu calibre mental. E obrigava os outros a me obedecerem. Isso não era igual ao arcanjo? Sim. O arcanjo era arrogante e não adorava a Deus. Ele queria ser igual a Deus. E, com muitos anjos, traiu a Deus. Eu era arrogante e não aceitava a verdade. Eu estava resistindo e traindo a Deus como o arcanjo. Sim. Antes de crer em Deus, eu era uma pessoa muito arrogante. Eu menosprezava pessoas inferiores a mim. Quando criança, se não tirasse boas notas, meu pai me repreendia. Você deve ser melhor que os outros. E minha avó dizia: esforce-se para ser o melhor, para ser respeitado. Depois disso, eu sempre tentava me destacar de todos os outros e me colocava em primeiro lugar, para parecer mais forte que os outros.
Achava que se ouvisse os outros, pareceria fraco. Por isso, não aceitava conselhos. Só a palavra de Deus me fez ver que estava errado. Eu me colocava acima dos outros. Isso é um caráter satânico. Sim. Sim. Se não mudasse, eu cometeria o mal e resistiria a Deus. E, no fim, seria expulso e punido por Deus. Certo. Sim, eu achava que ser um pouco arrogante em meu dever não era um problema. Por meio da palavra de Deus, vejo que a natureza arrogante é a raiz da resistência a Deus. Sim. Isso é verdade. Um caráter arrogante dificulta cumprir bem o dever. Verdade. A palavra de Deus também me mostrou: meu dever não é minha carreira, é o trabalho da igreja. Sim. Se tiver problemas, devo trabalhar com outros. E antes de decidir, devo me aconselhar com meus parceiros. Se decido sem ouvir opiniões e atraso, o trabalho da igreja, cumprir meu dever é cometer o mal. Certo. Reconheci isso e quis mudar minha atitude e cooperar em harmonia com os outros. Graças a Deus. Durante meus devocionais, vi outra passagem da palavra de Deus. O que vocês acham? É difícil cooperar com os outros? Na verdade, não é. Pode-se até dizer que é fácil. Mas por que as pessoas ainda acham difícil? Porque elas têm caracteres corruptos. Para os que têm humanidade, consciência e senso, cooperar é relativamente fácil. E é provável que achem isso prazeroso. Porque não é fácil para ninguém realizar coisas por conta própria. Não importa o campo em que estejam envolvidos, nem o que estejam fazendo. Sempre é bom ter alguém que aponte as coisas e ofereça assistência. Isso é muito mais fácil do que fazer por conta própria. E há limites para o calibre das pessoas e para o que podem experimentar. Ninguém pode ser pau para toda obra. É impossível para alguém saber tudo, aprender tudo, realizar tudo. É impossível. E todos devem possuir esse senso. Assim, não importa o que você faça, seja importante ou não, sempre deveria haver quem ajude você para lhe dar conselhos e assistência. Assim você fará as coisas de modo mais correto, será mais difícil errar e será menos provável que você se desvie. O que é tudo para o bem. Amém. Amém. Após contemplar as palavras de Deus, entendi. Só se cooperarmos, cumpriremos nossos deveres e viveremos uma humanidade normal. Certo. Achava que minhas parceiras só tinham aceitado a obra de Deus havia pouco tempo. E eram inexperientes. Por isso não entendiam muito. Mas eu criei em Deus havia 3 anos e tinha mais experiência que elas. Por isso nunca aceitava suas opiniões e sugestões. Só agora vejo que essa opinião era errada. Eu criei em Deus por mais tempo e tinha mais experiência. Mas eu não era melhor que elas em tudo. Sem a cooperação dos irmãos, é impossível cumprir bem o dever. Sim. Às vezes eu entendia superficialmente alguma verdade e comungava mal. E precisava da ajuda das parceiras. Certo. Às vezes, os recém-convertidos não iam às reuniões por doença ou por causa do emprego. E eu não encontrava palavras de Deus para a situação deles e as parceiras ajudavam. Na verdade, todos têm a chance de ser esclarecidos por Deus. Deus não só me esclareceu e deu calibre. Eu me achava demais e achava os outros idiotas. Isso era um erro e era tolo. Certo. O esclarecimento e a orientação de Deus não dependem de experiência, mas de buscar e aceitar a verdade. Sim. E todos têm seus pontos fortes, como a irmã Jona, que assumia um fardo em seu dever e dava boas sugestões. Devia ter cooperado e aprendido com ela para compensar minhas deficiências. Graças a Deus. Graças a Deus. Ninguém é perfeito. E ninguém é um gênio em todas as áreas. Uhum. Por mais que saiba, sempre vai deixar passar algo.
Certo. Quando compensamos as deficiências uns dos outros, evitamos erros no trabalho. Sim. Mais tarde, tentei ouvir opiniões no meu dever. Após cada reunião, quando a irmã pedia que eu perguntasse a cada recém-convertido se ele entendeu tudo, eu fazia e não resistia mais como antes. Graças a Graças Deus. Graças a Deus. Deus. E quando ela pedia que eu comungasse mais com os recém-convertidos e me esforçasse para ajudá-los, eu também o fazia. Às vezes, ela dava boas ideias para a rega dos recém-convertidos e eu as executava. Mais recém-convertidos foram as reuniões e fiquei feliz. Graças a Deus. Lembrei-me das palavras de Deus. O Espírito Santo não opera só em quem é usado por Deus, mas ainda mais na igreja. Ele poderia operar em qualquer um. Pode operar em você agora e você experimentará essa obra. Depois, ele pode operar em outra pessoa. Apresse-se e siga. Quanto mais de perto seguir a luz, mais sua vida crescerá. Não importa a pessoa. Se o Espírito Santo opera nela, siga. Assimile as experiências dela por meio das suas, e você receberá coisas ainda mais elevadas. Assim, você avançará mais rápido. Essa é a senda da perfeição para o homem e o meio pelo qual a vida cresce. Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram que não devo ser arrogante e que devo cooperar com os outros. Amém. Sim. Porque o Espírito Santo esclarece e ilumina todos. Sim. Não importa há quanto tempo alguém crê em Deus. Estando alinhado com a verdade, obedeçamos. Amém. Se não ouvimos, não seremos abençoados por Deus no dever. Sim. Aprendi a importância de cooperar em harmonia no meu dever. Amém. 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 Graças a Graças a Deus. Deus. Graças a Deus.